Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 28 de janeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, no capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo disse Jesus: o reino de Deus é como um homem que lança semente à terra, dorme e levanta-se, de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz, primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Dizia ele: a quem comparamos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando é semeado, é a menor de todas as sementes, mas, depois de semeado, cresce, torna-se maior de todas as hortaliças, e estende de tal modo seus ramos, que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que eles anunciava a palavra conforme eram capazes de compreender. E não lhes falava a não ser em parábolas a sós, porém explicava tudo aos seus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje nos convida a refletir sobre duas parábolas. E essas duas parábolas nós entendemos que eram os meios que Jesus trazia àqueles homens de campo, aqueles homens simples, aqueles homens humildes, no qual Jesus precisava anunciar o reino. Não era possível Jesus falar de outras maneiras a não ser através dessas parábolas, porque era assim que tinham um melhor entendimento. Eram homens de vivência no campo e compreender toda uma sequência daquilo que acontecia por meio da natureza aconteceria com o reino de Deus. Era necessário que eles entendessem que o reino de Deus era feito de maneira simples. E a gente percebe essa simplicidade que Jesus traz por meio de uma coisa que ele coloca em evidência nas duas parábolas lidas: a semente. A semente que ela deve brotar em nosso coração, a semente que deve germinar no terreno do nosso coração, a semente que significa o reino de Deus. E o reino de Deus, ele não vem como o reino deste mundo, já com suas grandezas. O reino deste mundo já vem com os seus poderes, o reino desse mundo já vem com as suas riquezas. O reino de Deus, ele é construído aos poucos. O reino de Deus, ele é germinado. E nós devemos também ter a mesma tranquilidade do que aquele homem que deixou-se plantar essa semente em seu coração. E Jesus explica que ele dorme de dia e de noite, porque aquilo vai germinando, aquilo vai crescendo, e no momento certo será feita a colheita daquele fruto, daquela semente. A segunda parábola, que se remete à menor de todas as sementes de hortaliça, ela cresce de uma maneira em que se torna maior do que todas as hortaliças, de modo que até outras vidas se farão aconchego nos galhos daquela hortaliça. O
reino de Deus, ele é simples no seu início de construção, mas ele torna-se grandioso pelas obras. Ele se torna grandioso pela proposta. Quando essa semente que é germinada no coração do homem que se deixa receber a palavra do reino e entende qual a importância do reino de Deus, o amor, a caridade, a humildade, o olhar ao próximo, faz com que essa semente brote, cresça sentido ao céu, e que dos seus galhos poderão ser acolhidos tantos e tantos outros irmãos. O reino de Deus é desta maneira, e nós precisamos reconhecer essa boa semente que acolhe, depois de germinada, todos nós. O grão de semente, ele morre para que se dê vida de algo muito maior. O reino de Deus, ele inicia-se de uma maneira pequena para que ele se torne grandioso. Jesus explicava isso com uma tranquilidade, porque sabiam muito bem que aqueles homens compreenderiam a mágica da vida, a beleza da transformação e a realidade de ter o cuidado especial com aquela semente. A semente, ela, quando encontra um solo preparado, ela vai crescer, dar frutos. E no dia da colheita, poderemos entregar alguma coisa daquilo que foi plantado. Nos é necessário entender essas parábolas com a simplicidade que o reino de Deus nos acolhe. Que esse mesmo Jesus, que explica de maneira tão cuidadosa, para que todos possam compreender, nós devemos abrir os nossos pensamentos, os nossos ouvidos e acolher essa palavra em nosso coração, para que, como a semente, ele possa brotar e nos levar à verdadeira vida, à verdadeira conquista, que é o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos nessa sexta-feira, que nós possamos acolher a palavra de Deus sempre em nosso coração, e na mesma tranquilidade daquele homem que dorme, ela irá brotar, irá crescer e dar os frutos. Deus abençoe, um grande abraço e até amanhã.